Olá, bem-vindo meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está no tratamento espiritual aqui da nossa casa espírita. Seja muito bem-vindo. Essa é a primeira aula de um ciclo de estudo que nós temos, que acontece todas as quartas-feiras. Então, nós vamos estudar hoje sobre o tema obsessão. Teremos 3 aulas sobre esse tema, uma aula complementar à outra, portanto, essa é a primeira aula. Nós iremos fazer a prece. Logo depois faremos uma conversa sobre esse assunto e finalizando este momento teremos o passe. Então desde já organize aí no seu lar, que você esteja em um ambiente calmo para prestar atenção, para sentir as orientações da espiritualidade e ao chegar o momento do passe, que você possa então entrar em sintonia espiritual, trazendo toda essa paz e esse amor para o seu lar. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração juntos? Feche os seus olhos nesses instantes, sinta a presença de Deus no seu lar. Este é um momento seu, onde você vai trazer esses sentimentos para dentro de você, sentindo a aproximação carinhosa de amigos da espiritualidade que cuidam de nós, da nossa família, que possamos estar atentos, Senhor Jesus, para as orientações desta palestra, para aqueles recados importantes que necessitamos nos lembrar ou aprendermos, que possamos, através do esclarecimento, facilitar o nosso tratamento, mas muito mais, Senhor, através da nossa vontade, através da nossa disponibilidade, através dos nossos bons sentimentos, da oração, possamos buscar os bons espíritos, possamos buscar os bons sentimentos, para assim encontrarmos as melhores soluções para as dificuldades da nossa existência, da nossa vida neste momento. Obrigado por estar conosco, Senhor, e continua nos abençoando. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, como nós dissemos, o tratamento ele é ativo. É necessário que você se coloque à disposição e não simplesmente aguarde aquele tratamento, aguarde a cura do seu problema, mas que você faça por merecer, como tudo na vida, né? E esse merecimento, ele vai acontecer através das suas orações, da sua fé, através do culto do Evangelho no lar, que você é sempre convidado a realizar na sua casa, com a sua família, a participação das reuniões públicas que nós oferecemos todas as terças-feiras e também, neste momento, a participação das aulas, dessas aulas que vão tratar sobre um tema, um assunto que é importante para você no seu tratamento espiritual. E também o passe magnético, que é como se fosse não, né? Ele é uma renovação energética, emocional, para te ajudar a sustentar as suas dificuldades e caminhar, rumo a essa cura espiritual. Bom, nós vamos falar hoje então sobre obsessão. E esse tema é muito importante para que a gente entenda todo esse processo que às vezes a gente passa em alguns momentos da nossa vida, que nos levam lá para baixo, nos trazem tristeza, nos trazem angústia, nos trazem medo, ou diversas outras coisas, outros problemas que nos afetam, certo? Primeira coisa que nós gostaríamos de refletir é sobre Deus. Existe um pensamento muito lógico e que é importante para nos guiar na compreensão da própria existência espiritual. Bom, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para as leis da natureza, as leis do universo, para toda a criação, fica muito claro para nós enxergar a existência de Deus. A própria ciência hoje, ela já vem buscando mecanismos que se aproximam, de discursos e diálogos que se aproximam muito do que o Espiritismo vem nos tratar sobre a existência espiritual e sobre a reencarnação. É importante a gente pensar que a ordem do universo, toda a organização, tudo fluindo de maneira harmônica, estável, é necessário a gente entender que deve existir uma inteligência soberana por trás disso tudo, para fazer com que as macropartículas e as micropartículas se organizem de forma tão harmônica, tão perfeita,
De maneira que, se tudo fosse acontecendo de maneira aleatória, ao acaso, seria muito difícil a gente encontrar um universo tão perfeito e harmônico como ele é. Então esse pensamento nos leva à existência de Deus. Esse é um pensamento científico para aqueles que têm dificuldades maiores de sentir. Nesse raciocínio científico, ele já nos aproxima um pouco mais da necessidade de um ser maior do que nós, de soberana inteligência, para ter criado isso tudo. Mas quando a gente vai para a emoção, quando a gente busca no nosso coração, e a nossa própria consciência nos acusa, nos mostra a necessidade, a presença desse Pai amoroso, cuidador, de soberano amor por todos nós. Está aqui no nosso coração. Isso nos prova a presença de Deus. E quando a gente fala de Deus, nós temos que entender que esse Deus é amor. Como João nos diz, Deus é amor. E Deus é justiça. Não existe diferença no tratamento dos seus filhos. Sejam esses filhos espíritos que já estão elevadíssimos na evolução espiritual, o que a gente poderia chamar de anjos, ou que nós poderíamos chamar de santos, ou aqueles espíritos que ainda estão bem lá no começo, que ainda não desenvolveram amor, que ainda não aceitaram, que estão rebeldes à existência desse Pai. Ele os ama da mesma maneira. Então, tendo como princípio que Deus é justo, é justiça pura, nada acontece sem o seu conhecimento e sem a sua autorização, ou sem a necessidade de que isso aconteça, por mais que esse acontecimento gere sofrimento. Nós, ainda como espíritos difíceis, né? Rebeldes, ainda temos a necessidade de, às vezes, o sofrer para um despertar ou para um reparar de algum distúrbio, de algum problema que a gente venha ter causado nesta ou em outra existência. Então tudo na natureza, tudo no universo, tudo na obra do Pai, ele funciona com harmonia, com inteligência e com justiça. É importante que a gente entenda isso para a gente entender a obsessão. Vamos voltar então para o nosso assunto. E primeiro, né, o que então seria obsessão? Obsessão é uma influência. É uma influência negativa que um espírito tem para com outro espírito. Mas antes da gente falar da obsessão, vamos falar um pouco do que é o espírito. O que é o espírito? Bom, você é um espírito. Não isso aqui que você está sentindo ou isso aqui que você está vendo. Não. Isso é o seu corpo que momentaneamente você habita. Mas você que está aí raciocinando, pensando, com as suas memórias, com os seus sentimentos, isso é você. Você é o espírito. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, o meu espírito aprendeu isso, o meu espírito fez aquilo. Eu não tenho um espírito. Eu tenho um corpo, mas eu sou um espírito. Então é isso que é espírito. O espírito é essa consciência, essa individualidade, essa inteligência criada pelo nosso Pai para habitar o universo. Então quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 76, Kardec faz essa pergunta para os próprios espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? E eles respondem, pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Bom, se a gente diz que o espírito está povoando o universo fora do mundo material, nada mais é do que uma nomenclatura para dizer que quando o espírito está habitando a matéria dentro do corpo, ou seja, nós agora, nós somos considerados almas. Então a alma é o espírito que está encarnado e a gente chama aqueles que estão desencarnados ou fora da matéria de espíritos. Mas somos uma coisa só. Continuando nesse raciocínio, então, somos seres encarnados, somos espíritos encarnados. Lá do Evangelho, Kardec nos traz. A reencarnação, então, é a volta da alma, ou espírito, à vida corpórea. Isso é natural que aconteça. Mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. É importante a gente entender sobre a reencarnação, justamente para a gente entender essa justiça de Deus. Quando a gente avalia a humanidade, as diferenças entre todos os seres que existem em todo o planeta, nós vemos que existem infinitas diferenças. Alguns que são tão felizes ou tão agraciados de alguma maneira pela matéria ou pela saúde do corpo, pelos bens materiais, e outros já têm tantas dificuldades, passam por tantos problemas, encontram tantas dificuldades na vida, ou crianças que nascem com problemas de saúde, ou nascem e já desencarnam.
alguns ricos, outros pobres, por que tanta diferença? Se a gente não considera a reencarnação, fica de alguma maneira mais complicado a gente entender essa justiça de Deus. Porque Deus é tão bom com ele, mas parece que não é tão bom para mim. Por que dessas diferenças? Então a reencarnação, ela é um ciclo de existências materiais, onde nós, espíritos, que somos espíritos no mundo espiritual, lá é a nossa verdadeira casa, e eventualmente nós reencarnamos um corpo, nós habitamos um corpo material para viver uma experiência física, esquecendo a nossa existência espiritual. É nessa vida física eu vou ter a oportunidade como se fosse de começar de novo, para aprender a amar aqueles que têm dificuldade, ou aqueles que me fizeram mal, ou aqueles que eu fiz mal. Para reparar erros do passado sem que eu me lembre desses erros que poderiam me fazer muito mais mal do que bem. Viver diferentes experiências da vida no corpo de homem, no corpo de mulher, de rico, de pobre, de negro, de branco, de asiático, seja lá do que for, viver as diferentes culturas, as diferentes experiências em cada uma delas, como a imagem nos mostra, aprender novas coisas, crescer como espírito intelectual e principalmente moralmente. Essa é a necessidade da reencarnação. E sem a reencarnação, como nós já dissemos anteriormente, né, compreender essa justiça de Deus às vezes fica duvidoso, né? Bom, passando para frente, né? Se a gente estava dizendo antes da reencarnação, da obsessão, certo? Que eu disse que era uma influência que um espírito tem com o outro. E nós dissemos, né, que o espírito somos nós, independente se estejamos encarnados ou não, somos espíritos. E da mesma maneira que eu agora estou fazendo você pensar em alguma coisa, refletir em alguma coisa, eu estou influenciando você de alguma maneira, espero que de maneira positiva, o espírito, se ele esteja desencarnado ou não, ele pode influenciar ao outro. Quando essa influência é de caráter negativo, a gente chama isso de obsessão. Então, lá na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, será que os espíritos veem tudo aquilo que a gente faz? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Então eles veem a nós muito mais do que nós percebemos eles. Porque eles estão num plano diferente do nosso, semi-material, que facilita o contato conosco. Nós o sentimos a todos os instantes. Esse sentimento, que pode ser positivo ou negativo, né, a gente pode chamar de intuição, de influência, eles estão conosco o tempo todo nos influenciando. Se essa influência é negativa, a gente chama de obsessão. E aí vai para a próxima pergunta, que é a 459. Influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, muito mais. A ponto de que, ordinário, são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes na nossa vida, se a gente não está atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas vontades, nós vamos entender que os espíritos estão nos influenciando a ponto de dirigir a nossa vida por nós. Aí está a importância do orai e vigiai, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos incentiva e nos ensinou. Orai e vigiai. Quando nós estamos em oração e em vigília mental, nós conhecemos quem nós somos verdadeiramente, nós passamos a conhecer nossos sentimentos e pensamentos comuns, e toda vez que esses pensamentos mudam de uma forma que não naturalmente está acontecendo, a gente tem que estar atento, porque provavelmente temos uma obsessão, uma influência negativa mental sobre nós. Então, resumindo o assunto, então, o que é a obsessão? No próximo slide aqui, a obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então, olha só, existem influências diversas. Quando essa influência ela é persistente, nós vamos chamar isso de obsessão, então. Então, é aquele caso, né, por exemplo, do Cláudio, lá no Sexo e Destino, onde os espíritos, né, dois espíritos chegam nele com vontade de beber. E ele chega no ouvido dele e começa a intuir o seu pensamento. Tô com sede, eu quero beber. Tô com sede. Vai, Cláudio, só um copinho de uísque, eu quero beber. E aí o pensamento do Cláudio vai transmudando, ele vai se transformando, e aos poucos ele vai começando a sentir sede, que ele não estava sentindo antes. Ele vai começando a pensar na bebida, porque ele tinha ali na casa dele o uísque, como nos conta André Luiz,
E ele começa a ficar com essa sede. E o espírito continua induzindo, E rapidamente Cláudio se levanta, estava lendo o jornal, se levanta e vai lá e toma um copo de uísque. Logo depois, o outro espírito estava observando tudo isso, sentindo a mesma vontade, a mesma intenção. Ele também vai lá. E da mesma maneira fala, agora é minha vez. Minha vez, Cláudio, eu também tô com sede, quero beber. E aí o Cláudio vai lá mais uma vez, toma aquele gole de uísque. Então existe uma persistência naquele ato. Obviamente, alguns de nós seremos mais sujeitos ou menos sujeitos às influências. Mas isso não deixa de ser obsessão. E aí, continuando, né? Mostra para nós que a obsessão apresenta diversos caracteres, às vezes muito simples e às vezes bem complexo. Isso mesmo. Às vezes a obsessão ela é simples, ela é bem discreta e nos faz tomar algumas atitudes que não necessariamente vão trazer tantos prejuízos na nossa vida, mas que aos poucos vão acumulando situações e vão nos fazendo mal. Ou às vezes a obsessão pode chegar a ponto de domínio, onde o espírito ele pode subjugar ou até fascinar aquela pessoa que ele está influenciando. E a gente vê muitos transtornos mentais que trazem esse caráter e muitos outros, né? Onde nós ficamos realmente subjugados pela vontade do próprio espírito. Bom, continuando. Onde que começa a obsessão? Então a gente poderia pensar, bom, Deus nos dá o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito de escolhermos aquilo que a gente quiser. Mas se o espírito me influencia, quer dizer que eu perco meu livre-arbítrio nesse momento? A gente vai ver que não. Porque a obsessão nunca começa no outro. Nunca é de responsabilidade do outro espírito. Começa sempre em mim, sempre em nós. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação dos pensamentos alheios. O que quer dizer? Quando eu estou em desequilíbrio mental, às vezes eu estou com uma desarmonia emocional, estou nervoso, ou carrego os vícios materiais. Sempre que eu me predisponho a algo que de alguma maneira é negativo para mim, física ou emocional ou espiritualmente, é como se eu abrisse as portas para a influência espiritual. Então eu tenho que ter em mim primeiro. Eu tenho que ter o vício em mim, o vício do egoísmo, o vício da vaidade, da gula, da fofoca, ou do álcool, ou do cigarro, ou da droga. Eu tenho que ter a tendência. E quando eu tenho tendência e abro as brechas mentais, eu me enfraqueço em relação àquela dificuldade, eu permito que os espíritos não tão bons assim, ou que ainda não estão tão bons assim, que querem me atrapalhar, que se aproximem. Da mesma maneira como eu mexo lá no rádio, né? Eu vou sintonizar a estação do rádio para ouvir determinado tipo de música, eu sintonizo os meus pensamentos, a minha vontade, a minha intenção, os meus sentimentos, para permitir ou não a influência dos espíritos. Seja uma influência positiva ou seja uma influência negativa. Ou seja, então, a obsessão começa nas nossas próprias imperfeições. Maledicências, ódios, maus pensamentos, egoísmo, orgulho, inveja, qualquer tipo de sentimento ou de vício moral ou material. Quais as consequências, então, da obsessão? Bom, sérias, né? Muito sérias. As obsessões simples, elas tendem a nos trazer, às vezes, divergência no lar, conflitos com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, problemas no ambiente religioso ou problemas no trabalho. Sabe aquelas picuinhas pequenas que começam a surgir e se a gente não controla, parece que vira um grande problema em nós e no ambiente onde a gente está? A obsessão é isso, né? São esses pequenos flashes, esses pequenos indícios. Começa aí a obsessão. E se a gente não presta atenção e não trata ela, ela pode tomar grandes proporções e atrapalhar muito a nossa vida. A obsessão pode acontecer em crianças, em jovens, em adultos de qualquer idade. Né? Pode causar loucura. Casos muito graves de obsessão pode causar loucura nas pessoas. Pensamento suicida, inclusive o cometer o suicídio também. Desencarnes prematuros, uma vez que ao permitir os vícios, de alguma maneira, nós estamos perdendo, né, destruindo a nossa energia vital e aí a gente pode, inclusive, desencarnar antes da hora. Ou às vezes passar por algum acidente mesmo que pode tirar a nossa vida se a gente não estiver atento. O espírito às vezes nos incentiva a beber e depois que a gente aceita essa obsessão, você vai pegar um carro para dirigir sob influência espiritual e aí acontece um acidente. Ora, será que necessariamente esse desencarne estava programado dessa maneira?
foi uma atitude minha, foi um desrespeito meu à vida sob uma subjugação espiritual. Então, quer dizer, um desencarne prematuro, provavelmente um suicídio indireto ou direto, depende da situação, desequilíbrios familiares, como nós falamos, e doenças físicas. Muitas das nossas doenças também são consequências de desarmonias que permitem a obsessão e assim, de alguma maneira, o nosso corpo físico é também afetado, tá bom? E a obsessão tem cura? Claro que tem. Como qualquer doença, como qualquer problema, tem solução. Primeiro, o centro espírita pode ajudar muito. Qualquer doutrina, qualquer religião pode nos ajudar ao trazer Deus para dentro de nós e ao trazer boas intenções às nossas ações, aos nossos sentimentos, enfim. A casa espírita pode ajudar de uma maneira talvez ainda mais direta ao nos ensinar o que é a obsessão, a nos colocarmos como seres espirituais numa vivência material. Porque o Espiritismo é a ciência da alma, né? Que vai nos trazer, nos ensinar o que nós somos de verdade. O Centro Espírita nos ensina a viver tanto material como espiritualmente. É o lugar de reequilíbrio e de harmonia, onde a gente vai falar de amor, vai trazer os bons sentimentos de volta e vai auxiliar a nossa reforma íntima, que é quando a gente passa a conhecer a nós mesmos, quais são as nossas fraquezas, o que eu preciso trabalhar, e aí eu vou me reformar, eu vou transformar meus sentimentos um a um, aos poucos, sem pressa, mas com urgência. E algumas atitudes que podem auxiliar nessa obsessão, né? O passe, que a gente recebe toda terça e quarta-feira, sintonizar com o passe, aceitar, respeitar o passe, confiar que naquele momento nós estamos sendo tratados, sim, não só fisicamente, mas também as nossas obsessões sendo afastadas de nós, aqueles espíritos que estão, às vezes, até presos a nós, pelo nosso estado de consciência, de vibração, enfim, eles são afastados para facilitar o nosso despertar e o nosso caminhar para o tratamento. A prece diária, de hora em hora, quantas vezes forem necessárias, quantas vezes você for capaz de estar em sintonia com Deus, quanto mais, melhor. Não faltar ao tratamento é muito importante. Se você foi convidado a participar do tratamento às terças e quartas-feiras e aí fazer o culto no lar, fazer uma atividade prática, se esforce para isso. Da mesma maneira que quando você vai no médico, ele te passa um remédio controlado, você não pode deixar o remédio, não pode também deixar o tratamento, porque é um ciclo de harmonia, de sintonia, que se a gente quebra, fica mais difícil você retornar a essa vibração. E a água fluidificada, né? A água como um dos elementos mais puros da natureza, mais moldáveis energeticamente, os espíritos colocam nessa água os medicamentos, as energias, as boas vibrações necessárias para o nosso tratamento. Tá bom? E para a gente finalizar, sempre, sempre Jesus. Lembrando quando ele nos diz, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando a gente entende Jesus, quando a gente percebe o nosso Pai junto a nós, trabalhando pelo nosso bem-estar, pelo nosso crescimento e nossa evolução, fica mais fácil da gente fazer isso por nós mesmos também. Nós não estamos sozinhos. Lembremos-nos sempre de Jesus. Meus irmãos, muita paz, que Deus esteja com vocês. Nós ficamos agora com o passe magnético. Até semana que vem. Grande abraço. Momento do passe. Grupo Espírita Irmã Paula. Sejam bem-vindos a este momento do passe. Através deste tratamento espiritual, por meio de meditação íntima com o amparo divino, vamos neste instante buscar as vibrações celestiais. O passe busca o fortalecimento psicológico, a harmonização espiritual do paciente. Utilize este momento com muito respeito, fé e gratidão.
desejando o concurso dos espíritos superiores para a sua proteção. Busque Jesus neste momento em seus pensamentos, trazendo-o para sua mente, sua casa, sua família. Coloque ao seu lado, nesse instante, um recipiente com água limpa e filtrada. Busque um lugar tranquilo neste momento e isole suas preocupações do seu pensamento. Respire tranquilamente, lentamente. Inspire. Expire. Vamos dar início ao passe nesse momento. Faça uma prece íntima. Busque Jesus. Deixe seu corpo relaxar neste instante. Mais uma vez, buscando a respiração tranquila, vamos desfazer nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias, como se soltassem da árvore de nossos pensamentos como folhas que vão sendo tocadas pelo vento. Respire mais uma vez. Sinta nesse instante uma chuva de bênçãos sendo derramadas do mais alto. Sinta o sol de Deus, nosso Pai. Seus raios vão aquecendo todo o seu ser espiritual, iluminando e fortalecendo a sua fé. Sinta a paz que os espíritos benfeitores vêm proporcionar neste momento ao seu coração. Flores multicoloridas vão sendo colocadas por sobre a sua cabeça. O perfume suave das bênçãos divinas vão invadindo todo o seu ambiente, fazendo uma limpeza necessária em todo o seu ser, em sua casa. As luzes do sol vão transbordando em sua cabeça, iluminando todo o seu pensamento. Sua alma agradece nesse momento, aliviada, os sentimentos novos que vão fortalecendo em seu coração. Caridade, fé, esperança, felicidade, coragem, determinação, vontade de viver. A natureza lhe envia a capacidade de se restaurar nesse instante. Vamos sentindo nossos pensamentos sendo conduzidos até a cidade de Cafarnaum, onde Jesus está de braços abertos esperando o seu abraço em torno da casa de Pedro. Jesus recebia inúmeras pessoas todos os dias. Entregue-se a Jesus neste momento, com o coração aliviado e o sentimento de gratidão. Passarinhos saltitantes cantam neste momento, trazendo alegria e a renovação do ânimo e do otimismo. Uma capacidade infinita de refazimento lhe invade o coração, dando-lhe coragem nesse instante. A luz divina do Mestre agora lhe acompanha e você absorve as energias novas. Sinta Jesus neste instante bem pertinho de ti. Entregue suas preocupações ao Mestre amigo e sinta-se em paz neste instante. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Os espíritos benfeitores neste momento abençoam sua água com a luz divina, colocando nela o remédio necessário para todas as suas dores físicas e morais. Respire mais uma vez, pausadamente. Sinta a gratidão do passe em seu coração. Graças a Deus. Vamos sentir essa paz em todo o nosso ser a partir de agora. Abra seus olhos calmamente e faça uso da água fluidificada.
Que a paz do Cristo esteja com você. Que assim seja.